sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje continuar o estudo dos principais tecidos do nosso corpo. Vejam que a minha mesa hoje tem mais novidades. E aí eu também quero perguntar a vocês, vocês conseguiram fazer o que eu sugeri na aula passada? Eu consegui, viu, pessoal? E trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha nas minhas produções. Gostaria muito também de saber se vocês levaram a produção de vocês até a escola. Mas, antes da gente começar a falar de tudo isso e dar informações novas a respeito de outros tecidos, a gente vai ver alguns avisos. E o primeiro aviso é em relação às nossas aulas, né? Essas aulas, nossas aulas que passam na TV e que vocês também podem ver através do aplicativo. Lembrando que o aplicativo vai ter que baixar através de 2 QR Codes. Vocês têm aí como escolher, não é? A questão dos QR Codes, mas não pode esquecer que para baixar vocês precisam de 2 dados importantes. O número da matrícula, que vocês vão pegar lá na escola, e a data de nascimento de vocês, com dia, mês e ano. Mas, mesmo assistindo a nossa aula na TV e também pelo aplicativo, vocês ainda podem rever essa aula no YouTube. E através do YouTube vocês vão poder também, tem lá um chat e vocês vão poder conversar com a gente, deixar, né, algumas mensagens, fazer perguntas, responder, né, dizer que fizeram as atividades, também até comentar o que foi que os colegas de vocês e os professores acharam quando vocês levaram lá para a escola. Né? Então isso é importante. E se estão gostando da nossa aula, vai lá, pessoal, dá um likezinho de incentivo para a gente continuar fazendo desta forma, ok? Agora, para que a nossa aula ela, né, fique mais interativa, que possa atingir um maior número de pessoas, nós contamos com a questão aí de língua brasileira de sinais. Através de todos esses movimentos, a gente vai conseguir, né, chegar para todos, alunos, familiares que estão nos assistindo, professores. Então, essa aula, ela é uma aula que está aí, olha, agregando a todos. Mas, além desse aviso, o que é que nós temos mais, pessoal? Nós temos a questão aí do agosto. Lembrem que a gente está sempre falando, né? Fazendo essas campanhas, falando da conscientização, falando também de alguns cuidados que a gente deve ter. Já falamos da amamentação, da saúde do homem, e esta semana nós estamos falando a respeito aí, ó, da prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, para isso, eu vou convidar a professora Cláudia, que ela tem um recadinho para a gente a respeito aí dessa semana que a gente está falando aí a respeito dessa violência contra a mulher. E também dar as boas-vindas a vocês, não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindas, não é, para mais uma aula de ciências. Então, essa aula hoje também está bem legal. Em relação à prevenção e combate à violência contra a mulher, foi um projeto, gente, que o Senado criou esse projeto de lei para que o mês de agosto tivesse esse mês de conscientização realmente da violência contra a mulher. O Brasil é um dos países que mais tem violência contra a mulher. Imagine que a cada 7 horas morre uma mulher, a cada 1 hora morre 7 mulheres, aliás. Então, é um índice enorme se nós analisarmos em questão de feminicídio. Então, um alerta para todas as mulheres, né, ou pessoas que conhecem mulheres que sofrem alguma agressão. Existem telefones de denúncia 180, liga para a polícia o 190. Então, é importante que você já vá se cuidando. E existem várias formas de violência, não é só a agressão física. Tem a violência psicológica, não é, a violência financeira. Então, a violência oral, não é a violência, aquela violência que você agride com palavras. Então, minha gente, vamos ter o cuidado e se prevenir, não é? É isso, pois é, professora Cláudia. Né? Vejam que informação, né, gente? Então, vamos apagar esse dado do nosso país. Vamos mudar, né, esse jogo, essa questão aí de tá com esse índice altíssimo. E o nosso recadinho primeiro, não é, das primeiras ações, é procurar, é dizer dos direitos e dizer também, não ameaçando, mas dizer o que é que você pode fazer, né? E vocês, diante de assistir, não é, alguma cena desse, depois que tiver só com a pessoa que você acha que foi agredida, conversar, né, um pouquinho a respeito dessa questão, dizendo que não aceite. E já diga que, a partir dessa fala, né, a partir dessa fala agressiva,
já procure seus direitos, não deixem chegar a questão da violência física. Mas, depois desses avisos maravilhosos, né, gente, que a gente tem que parar também para pensar, refletir e ajudar os outros, a gente vai aí para a nossa aula de ciência. E aí, trazendo mais uma vez para vocês a questão aí do tema, né? Os principais tecidos do nosso corpo e mostrando a vocês aí esse trechinho, né, esse pedacinho aí da nossa pele. Lembrando que a gente vai falar dessa questão da pele, dizendo que nesse trechinho a gente tem vários tipos de tecidos. E esses tecidos são os mais diversos. Nessa representação aí, o que está em amarelo, a gente está falando do tecido adiposo, um tecido de gordura. A gente vem da questão dos pelos, que para eles se movimentarem, né, diante do arrepio, do frio, de alguma coisa que a gente está sentindo, foi preciso terminações, né, nervosas, então o tecido nervoso, mas também o tecido muscular, fazendo aí esse movimento, esse efeito. E assim, outros mais, tecido sanguíneo, que a gente vai conversar hoje. O que é que nós temos mais para falar? Lembrar aí a questão dos tecidos, que são formados, né, por um grupo de células, e essas células ela têm função, né, semelhante, formam função semelhante, que a ciência que estuda os tecidos é a histologia, né, e a gente vai aí estudar, nós estamos estudando a histologia, e que os tecidos eles são classificados de acordo com o tipo de célula e da substância intercelular, a substância que tem dentro dessa célula. Mas hoje eu estou trazendo para vocês um objetivo. Será que no finalzinho dessa aula vocês vão poder fazer esse meu pedido aí, ó? Listar as características que definem os principais tecidos do organismo humano e prever em quais partes e órgãos do corpo estão presentes. Então aí eu estou com um objetivo hoje bem extenso, mas era interessante que vocês tentassem. Então, diante dos tecidos, faz logo uma lista. Anota os tecidos que vocês estão ouvindo, que vocês ouviram falar na aula passada, que vocês conhecem, mas depois vocês vão ter que arriscar em que órgão ou em que parte do corpo a gente vai encontrar esse tipo de tecido. Finalzinho da aula eu volto com um objetivo e gostaria de saber quem aqui, né, já está conseguindo aí responder com segurança. Então, vamos lá. Revendo que os tecidos do nosso corpo, os principais, são divididos em 4 grupos, né? O tecido epitelial, o tecido muscular, o conjuntivo e o nervoso. Nós conversamos sobre eles ontem, falamos bastante sobre o epitelial, a questão do revestimento. Começamos com o muscular, que vamos continuar agora. E hoje será novo para a gente a questão do tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Então, aí no tecido muscular, vamos rever um pouquinho, não é que são células alongadas, especializadas em contração. E aí, gente, eu já vou começar a mostrar a primeira construção que eu fiz. Lembra que na aula passada eu disse a vocês que com materiais diversos, reaproveitar. Era interessante que cada um construísse um tipo de tecido que foi estudado aqui. E aí eu estou trazendo um tecido. Ó. Eu utilizei uns tubos que eu encontrei lá na nossa sala, que a gente está sempre guardando uma caixinha com um monte de trecos, com um monte de materiais que podem ser reaproveitados. Com pedacinhos de EVA, né, colorido, olha o que eu construí. Será que a gente consegue, vamos dizer assim, olhar aqui esse meu material e dizer que tipo de tecido muscular é esse? Então, durante a nossa aula, eu vou mostrar aqui a vocês. Então, eu com uma canetinha vermelha fiz aí a questão aí dessas estrias e essas bolinhas aí, né? Não tão bolinhas, né? São alongadas, são os núcleos desse tecido. E vocês devem perceber que tem uma curiosidade que eu vou falar depois. Será que vocês conseguem ver quando observam o núcleo? Alguma coisa diferente em cada um desses tubinhos? Vejam que interessante. Então, é na questão do tecido muscular. Mas vamos lá. Então, nós vimos que o tecido muscular, né? A questão aí representada do coração, a questão aí do movimento dos membros, que aí é a questão do braço, e a questão do coração. E agora a gente vai ver cada um deles. Vamos lá? Então, aí, os 3 tipos, né? Os 3 tipos de tecido. O tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Veja que interessante. Pelo nome, a gente já dá para arriscar o esquelético e o cardíaco, não é isso? E aí o liso vai ser novidade aqui para a gente. Então, vamos ver o que é que a gente tem para falar a respeito de cada um deles. Vamos primeiro para o tecido muscular liso.
Vejam que interessante. O tecido muscular liso, ele realiza movimentos involuntários. Ou seja, a gente não tem comando. Eu não posso dizer agora que o meu estômago vai parar de funcionar só porque eu não quero. Então, ele não obedece. E outra coisa, ele não apresenta estrias transversais. Então, aquela minha imagem que eu mostrei, cheio de tracinhos, feito com a canetinha, esse não tem. Então, ele vai estar presente em alguns órgãos. No caso aí, olha, da bexiga, do útero e do estômago. Né? Então, e também em alguns vasos a gente vai encontrar esse tecido muscular liso. Vamos ver o próximo. O tecido muscular estriado esquelético. Então, aqui ele realiza movimentos voluntários. Então, não adianta dizer aí na sala, né, lá na sala de aula de vocês, que você chutou o colega quando passou sem querer. Porque esse movimento da perna, você tem todo o domínio, você tem todo, né, você tem como comandar. Então, às vezes, eu via nas aulas, alguns alunos, professora, ele passou, eu bati sem querer. Olha o que está dizendo esse tipo de movimento. Olha, realiza movimento voluntário. Então, eu tenho comando. E apresenta as estrias transversais, que são essas estrias aqui, ó. Estão vendo as estrias em relação aqui ao meu desenho? Então, essas estrias transversais, que é a questão é que eu fiz bem rapidinho para mostrar aqui a vocês. Vamos ver o próximo. O próximo é o tecido muscular estriado cardíaco. Veja que interessante, não é? Ele apresenta, vejam que o tecido, uma célula ele vai colando ali na outra, vai sendo alongado, apresenta aí, a questão de, apresenta estrias transversais, porém, realiza movimento involuntário. Eu não posso chegar agora e dizer assim, eu queria que meu coração desacelerasse, eu gostaria que meu coração agora batesse lentamente. Não tenho domínio. Eu não posso, diante de uma emoção, dizer, meu coração está acelerado e eu agora vou me tranquilizar e conseguir. Não vou, porque esse movimento é involuntário. Então, a gente aí está vendo que os tecidos musculares, uma das principais características é apresentar esses movimentos, né? Voluntário e involuntário. Involuntário, a gente viu só a questão aí do coração e de alguns órgãos internos, no caso lá, o estômago, o útero, né? A questão da bexiga urinária, que a gente tem como controlar, a questão da quantidade, né, de urina. A gente pode aí conseguir, mas aí a questão de chegada e dela abastecer, aí é questão involuntária. Mas o que nós temos mais? Nós vamos agora falar da questão do tecido conjuntivo. E eu trouxe um monte de informação aí para o tecido conjuntivo. Leiam comigo aí essa tela. Olha, é um tecido de conexão, composto de grande quantidade de matriz extracelular, formado por células e fibras. Então, a gente está dizendo que entre uma célula e outra tem material. É chamado de matriz extracelular, essa composição. E a função dele, eu fui buscar lá naquela outra informação a função. Preenchimento, sustentação, transporte e defesa. E nós temos aí os 4 tipos principais. O cartilaginoso, o sanguíneo, o adiposo e o ósseo. A gente vai ver cada um desses. Né? E o primeiro que a gente vai ver é o cartilaginoso. Professora, eu já sabia que o cartilaginoso é a orelha, é o nariz, né? É a traqueia, é as extremidades dos ossos, né? A questão aí das vértebras. Mas o que eu quero dizer em relação à curiosidade, que esse tecido é chamado também de cartilagem. É um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser rígido e ele é mais flexível. Outra curiosidade é que esse tecido não é muito irrigado, não. Não tem muito vaso sanguíneo, não. A questão aí de furar a orelha, né? Mas aí também tem algumas complicações, porque como ele também não tem o sangue, às vezes as infecções são difíceis de serem tratadas, porque não tem como chegar lá os nossos glóbulos brancos, que daqui a pouco eu vou falar. A questão também de quanto mais a gente movimenta, não é? A questão aí de forma errada, principalmente os membros superiores e inferiores, a gente pode ter desgaste aí desse tecido cartilaginoso. Então, aqui vai o meu cuidado e a minha orientação da questão aí de estar furando o nariz, estar furando a orelha, com qualquer objeto, em qualquer lugar. Então, prestem atenção em relação a isso, né? A esterilização, lugares apropriados para fazer, né? Em alguns locais, né? Até nem colocar para evitar algum tipo de infecção. Aí vem o tecido sanguíneo. Veja, o tecido sanguíneo,
uma curiosidade, eu vou trazer daqui a pouco uma imagem para vocês. Ele pode ser dividido em duas partes. A parte líquida, que é chamada de plasma, e as células sanguíneas, onde a gente vai ter aí os elementos figurados do sangue. E aí a gente vai encontrar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vocês devem estar achando bem interessante esse vídeo que está passando. Mas eu tenho algo mais interessante, que eu fiz com muito capricho para vocês. Dá uma olhadinha, que eu tentei, através de um tubinho, aí eu não cobri essa parte externa para vocês verem, e olha o que eu consegui para mostrar a vocês. As bolinhas vermelhas são as hemácias, os glóbulos vermelhos. As brancas são os glóbulos brancos. E essas azuis, eu estou querendo representar as plaquetas, que são pedacinhos de célula. Então, aqui, gente, através de um exame de sangue, a gente vai saber qual é a quantidade ideal para cada um de nós. Lembrando que essas hemácias, que são as bolinhas vermelhas, a função dela ela é transportar os nutrientes e o oxigênio e tirar lá das nossas células, também dos nossos tecidos, aquilo que já não serve mais. Ou está em excesso, ou é uma substância tóxica que tem que sair do nosso corpo. Enquanto que os glóbulos brancos, eles têm até uma forma bem estranha. Eles conseguem sair da parede do tecido, aqui, ó, desse vaso, e vai lá onde tem a infecção. Ajudar. É como se fossem verdadeiros soldados que vão nos proteger diante de qualquer invasor. E as plaquetas, elas têm a importância também. Quando a gente tem um ferimento, elas correm em quantidade e vão tapar lá rapidinho para que a gente não tenha hemorragia. Vejam que interessante essa questão do tecido sanguíneo. E aí eu já estou dando aqui algumas dicas de como vocês construírem e levar lá para a escola de vocês, né? A questão aí da construção de materiais. Mas vamos mais que tem mais tecido. Agora a gente vai para o tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele é um depósito corporal de energia. Sua função é de reserva energética e também proteção contra o frio e os impactos. Porém, esse tecido, quando está em grande proporção, né, vai apresentar aí, olha, a questão de uma deformação no corpo. E aí, olha, aquela barriguinha, não é? Que vai apresentar para a gente uma questão de um cuidado, de atenção. Alguma coisa no corpo da gente não está funcionando bem. E quando tem essa questão de uma grande, não é? Vamos dizer assim, uma grande camada de gordura, essa gordura não deveria estar ali. Então, ela está apertando todos os órgãos. Então, vou mostrar aqui a vocês. Então, nesse corpo aqui, que vai estar o intestino, imagine, por cima desse intestino eu tenho uma grande quantidade de gordura, ele vai comprimir e não vai deixar que os órgãos façam. A mesma coisa em relação ao coração. Quem tem a gordura, não vai ser a gordura apenas na barriguinha não, viu, gente? Aí vai estar no coração, vai estar no fígado, e isso vai trazer grandes complicações para essa pessoa. Então, o tecido adiposo, com essa função toda, mas também tem a questão de reserva de energia, mas numa quantidade ideal. Aqui eu trouxe para vocês uma representação, de como se fosse a nossa pele e o tecido adiposo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aí com... Vamos lá. Todas essas bolinhas aqui, elas estão desorganizadas, porque o tecido adiposo, onde ele tem espaço, ele vai apertando. E aí é o acúmulo de gordura que a gente vai conseguir perceber, né, a questão desse órgão, ou dessa parte do corpo que está, né, sendo comprimida por conta dessa quantidade em excesso, né? Aqui também uma representação que eu fiz, gente, com a pele. Esses tubinhos que eu fiz de massa, eu estou querendo representar os pelos, né? E aí também os vasos sanguíneos, o tecido aí da pele como um todo. Mas, além do tecido adiposo, a gente tem mais um tecido, né? A questão aí do tecido ósseo. O tecido ósseo tem como característica marcante a presença de material extracelular calcificado. É a matriz óssea. Essa matriz é rígida devido à calcificação, mas também é elástica devido à presença de fibras e colágeno. Veja que interessante, os nossos ossos são rígidos, mas se ele não tivesse essa questão aí, né, como eu estou colocando, essa presença de fibras colágeno, eles se quebrariam mais rápido. Essa questão de fibra colágena, na primeira infância, ela vai estar com uma concentração maior. Por isso que os
recém-nascidos, as crianças na primeira infância, já não quebra tanto os ossos, como quando começa, não é, a segunda infância, a adolescência. E quando chega, não é, na idade mais avançada, o que é que vai acontecer? Esses ossos perdem essa quase total, essa fibra colágena, e aí os idosos precisam de mais cuidado em relação à quebra desses ossos. Né? Então, essa seria a questão em relação ao tecido ósseo. Né? Veja que o tecido ósseo é bem interessante. Vou pedir para... Pronto, Devinho, valeu. Essa questão aí parece até caverna, gente. Veja como ele tem essa parte e algumas extremidades, elas são esponjosas. Acredito que alguns de vocês já morderam, né? Quando estavam comendo aí um ossinho de galinha, vocês viram que alguma parte era mais macia, então mais esponjosa. Em outra parte você não conseguia, né? E nem deve, para também não quebrar aí os seus dentes. Então, a questão aí dessa parte mais rígida. Então, dá uma olhadinha na próxima vez, que às vezes no dia a dia a gente também está aprendendo ciência e aprendendo aí, confirmando ou não o que a gente está falando aqui, em relação aí a esses tipos, né, de, vamos dizer assim, de estruturas que estamos estudando. Agora, vem um outro tecido. É o tecido nervoso. Eu também me aventurei a fazer aqui, não fiz um tecido, mas fiz uma célula nervosa. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou mostrar antes de explicar. Eu me esforcei, viu, gente? E aqui eu estou querendo representar uma célula nervosa. Eu vou tentar desmontá-la um pouquinho para mostrar. Então, aqui seria a parte, não é? Onde eu tenho o núcleo dessa célula, e ela tem esses prolongamentos, veja que interessante. E essa célula, ela tem essa parte mais longa ainda, que é chamada de axônio. É aqui, olha, onde vamos passar as informações em relação aí às terminações nervosas, algo que você tocou, que estava mais quente. Aqui vai acontecer essas mesmas ramificações aqui, ó. Estão vendo? E é por toda essa comunicação que agora eu vou aproveitar a tela para explicar o que está acontecendo no nosso corpo através dessa representação. Vejam aqui. Então, aqui eu tenho, agora eu já posso dizer que é um tecido, né, porque eu tenho aqui um conjunto de células, e veja o que aconteceu. Aqui um pedacinho da pele. Esses sensores aqui, olha, perceberam algo aquecido, ou áspero, ou muito pontiagudo. Rapidamente, essa comunicação vai por esses axônios, vai passando por essas células e vai chegar até os nossos músculos e a gente vai puxar o braço. Essa informação foi tão rápida, porque era algo que era para nos proteger, né? Era algo muito quente. O cérebro nem tomou conhecimento, a gente já teve uma ação aí imediata. Isso graças ao nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso também, em algumas situações, vai levar até o cérebro. O cérebro vai lá interpretar e vai mandar a resposta do que a gente tem que fazer. Então, às vezes, a gente quer lembrar, não é? Eu quero lembrar uma música. Então, aí eu paro um pouquinho, me concentro e vou lá no meu cérebro buscar aquela informação. A professora pediu para a gente repetir um conceito que foi trabalhado na aula anterior. Então, eu vou me concentrar e vou lembrar, não é? Se eu conseguir armazenar direitinho. Então, aqui a gente está falando de uma situação instantânea, onde aqui, olha, eu tenho uns músculos, acredito que vocês vão lembrar que a gente já representou aí a questão dos músculos estriados esqueléticos, porque eles vão puxar para nos defender. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês, que às vezes acontece também lá na escola, né? Eu lembro que alguns alunos, eles tinham uma brincadeira que às vezes colocava o lápis pontiagudo, e aí tinha que puxar rapidamente para não se machucar. Eu vou chamar a professora Cláudia agora para ela se despedir e volto falando dessa atividade de vocês. Bem, pessoal, estamos encerrando a nossa aula, não é? Uma aula maravilhosa. Sabino aqui está entendendo tudinho. Espero que vocês que estejam assistindo também e tentem fazer as nossas atividades. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, que bom que Sabino está aí. Sabino, convida os colegas para vir participar, para a gente fazer um bate-bola aqui. Quem sabe até um desafio, viu, Sabino? E aí eu estou trazendo para vocês o nosso objetivo. Será que vocês conseguiram, né, identificar, caracterizar algumas células e identificar aonde elas estão localizadas? Será que esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né,
que é a mesma atividade da aula passada, construir, né, alguns modelos que representem os tecidos. Mas por hoje é só e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.